E aí, Fala, Felipão. tudo bem? Tudo certo? Ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem, e aí? Tudo certo também. Beleza. Adicionar o convidado então aqui. Olha ele aí. Ô, Olá, boa noite. boa Boa E noite, aí, Felipe? noite, E aí, mestrão. Fabião? Beleza? joia. Tá E aí, eu ouvindo acho bem que nós aí? tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Maravilha. Aqui também tá bom o áudio. Tá show? Maravilha, vamos começar. Vamos começar. Bom, então, fala neurônios. Aqui é o Dr. Felipe e o Dr. Fábio. Para quem não conhece a gente, nós somos residentes de neurologia na Santa Casa de Londrina. E hoje trouxemos o Dr. Lucas Bertoldi, esse convidado ilustre, que é nosso chefe da residência, neuroimunologista. Vou dar o espaço para ele poder se apresentar. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né, que é a esclerose. Mês passado foi um mês de esclarecimento, divulgação da doença. Então, vamos aproveitar bastante a oportunidade. As dúvidas podem ir mandando aí no chat que a gente vai respondendo durante a live. Vai lá, Lucas. Boa noite, pessoal. Prazer imenso aí ser convidado pro Papo de Neuro, aí, Instagram que tá aí tomando as rédeas das redes sociais, né? E, e assim, fico muito feliz em poder estar falando sobre um tema aí de extrema importância, né? A esclerose múltipla é o tema da minha formação. Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, sou neurologista, sou neuroimunologista também, então atuo assim, preferencialmente com doenças imunomediadas. E dentre as doenças imunomediadas, nós temos aí o fenótipo, o maior exemplo, a maior quantidade aí de pacientes pelo mundo, que é a esclerose múltipla. Queria agradecer também o pessoal aí da UPEM, da Associação Londrinense de Esclerose Múltipla, que está presente. Ah, bacana. Vai ser bem interessante esse bate-papo. E vamos lá, né? Eu acho que é um tema muito extenso, tá? Eu acho que vocês vão ter que me interromper umas horas aí, porque muita coisa para falar. Não, Muito vamos que complexo, vamos. né? Difícil falar em uma hora, mas vamos lá. Então, bom, Ô Lucas, então, aí, só complementando aí, então, o que você já falou, né? Que o Lucas já tem essa formação de neuroimunologista. Então, a gente vai fazer um modo de jogar a pergunta para você, para ficar mais didático para o pessoal, beleza? perfeito. Vamos, Como você já vamos lá. apresentou muito bem, então, a esclerose, que é essa doença desafiadora, fala para nós, então, qual que é a definição de esclerose múltipla? Então, a definição da esclerose múltipla é uma doença imunomediada, ela é heterogênea, são diversos fatores de risco que levam à esclerose múltipla. Então, é uma doença imunomediada, desmielinizante do sistema nervoso central. Tá? Basicamente é isso. É uma doença com diversas nuances, então, assim, não tem uma causa única. Tem diversos fatores de risco que podem levar à apresentação dos sintomas e até por isso o tratamento existe, claro, mas não tem uma terapia totalmente direcionada e que resolva a maioria dos casos. Mas atualmente temos assim, diversos tratamentos que uma ótima efetividade aí. O marco, o principal marco da doença é a formação das placas de desmelinização. Tá? Vou falar um pouquinho
sobre os fatores de risco, principalmente. Então, como eu disse, é uma doença heterogênea. Então, para que ela aconteça, não basta um fator de risco. Então, assim, a gente precisa de uma constelação de fatores. Vou citar os principais. O principal, que a gente chama, é uma desregulação imunológica. O que é isso? O paciente que apresenta, que desenvolve a doença, a gente acredita, e tem hoje diversos estudos que associam à presença de um gene modulador do HLA. O HLA, para quem não sabe, é uma substância que é um gene que vai formar os apresentadores de antígeno, seja para as células T, para as células B. Então, a gente sabe hoje que tem uma alteração genética, que é uma alteração no gene HLA, a principal, tem várias, assim, mais de 100 já foram encontradas, mas a principal é a HLA DRB 1501. Então, essa é a principal com fator de risco. Tem outros HLAs que são, às vezes, fator de proteção, por exemplo. Então, quando a gente tem a presença de um gene alterado, HLA DRB 1501, e a ausência desse fator HLA de proteção, a gente tem um risco em torno de 15 a 20 vezes aumentado de desenvolver a esclerose múltipla. Mas não basta você ter a desregulação através do HLA. Precisa, além disso, ter algumas exposições, alguns fatores de risco. O principal deles, que a gente encontra hoje muita associação, é a infecção pelo Epstein-Barr vírus. Tá? Diversos estudos aí têm comprovado a associação do Epstein-Barr com a esclerose múltipla, com as pessoas com esclerose múltipla, né? Então, o que acontece? Basicamente, a pessoa tem uma desregulação imune e ela vai ter, através dessa desregulação imune, um apresentador de antígeno um pouco alterado. Ou seja, quando a gente tem essa infecção viral, o vírus é formado aí por proteínas e tem células no nosso organismo que são responsáveis por identificar essas proteínas e apresentar essa proteína, que é o antígeno, aos linfócitos. Então, a gente acredita que tenha hoje a gente sabe, na verdade, que tem uma semelhança muito grande entre algumas proteínas virais e algumas proteínas constituintes de células do nosso sistema nervoso central. Então, a gente tem essa desregulação imune, temos uma apresentação de antígeno e, através dessa apresentação de antígeno, a criação de diversos clones de linfócitos que são responsáveis por liberar os anticorpos para atacar esse antígeno que, a princípio, é viral, mas que por uma reação cruzada, uma falha na identificação, ele identifica também células do sistema nervoso central como invasoras e forma um ataque a essas células. Então, essa é a origem dos surtos, essa é a origem da esclerose, basicamente. Hoje a gente sabe que tem diversos fatores de risco. Me interrompe aí quando vocês quiserem fazer alguma pergunta. Ô, Lucas, deixa eu só te perguntar, já que você está falando da parte genética, né? Essa semana mesmo no nosso ambulatório, uma paciente perguntou para mim sobre... ela teve um bebê recentemente, né? E ela queria saber se tinha muito risco do bebê também desenvolver a doença. O que você sabe, baseado nos últimos estudos, qual é essa relação genética, principalmente relação mãe, filho, irmãos, etc. Ótima pergunta. É uma pergunta que todo paciente faz com claro, né? Que a gente quer saber, né? Qual a chance dos nossos descendentes aí desenvolverem a doença. Ela é mais alta, tá? Então a gente sabe que
parente de primeiro grau tem um risco aumentado, mas não basta, essa que é a questão. Por exemplo, tem alguns estudos em gêmeos idênticos e eles apresentaram assim, uma chance de 20% de ocorrer. Então você vê que não é tão Não grande. é tão alto, né? Ela é mais alta que a população geral, mas é muito diferente das doenças genéticas que a gente vê que tem uma herança mendeliana e uma herança já pré-determinada muito maior. Tá? Mas existem casos, né? A gente tem descritos casos de irmãos, de mãe, filha, e assim, é aumentado, mas não é determinante, não. Muito pelos fatores de risco. Eu vou só voltar um pouquinho em relação aos fatores de risco. Tem alguns que são muito importantes da gente dizer também, que além de ter essa desregulação, essa apresentação antígeno viral, a gente tem que ter, tem alguns outros fatores de risco muito importantes. Os principais, assim, obesidade na adolescência e baixa de vitamina D. E aí é por isso também que a gente encontra uma incidência muito maior de esclerose múltipla nos países que têm uma maior latitude, que são mais afastados da linha do Equador. A gente vai ver mais afastados principalmente ao norte, mas ao sul também. Por exemplo, a Argentina tem uma incidência muito maior que o Brasil, e o sul do Brasil tem uma incidência muito maior que o Nordeste. Então, assim, Interessante. é algo bem interessante porque justamente vem dessa questão da vitamina D. A vitamina D ela atua como um componente endócrino, na verdade. Ela atua, ela modula diversos processos no nosso organismo. E um dos processos importantes da vitamina D é na origem, a gente não sabe muito bem ao certo como ela modula, mas nas células T reguladoras. São linfócitos T que são responsáveis por amenizar uma reação imune exacerbada, que a gente sabe, então ela faz parte dessa desregulação imune. A gente tem outros fatores também, como a microbiota intestinal, então assim, o que o paciente se alimenta é muito importante, então aí você vai ver estados pró-inflamatórios na adolescência, principalmente, obesidade na adolescência, que causa um organismo inflamado, e tabagismo também. Então, acho que esses são os principais fatores de risco aí que a gente encontra na esclerose, né? Ah, perfeito. Ô, doutor Lucas, e o que te faz suspeitar de um diagnóstico de esclerose? Por exemplo, chegou uma paciente no seu consultório. Quais sinais e sintomas ela deve estar apresentando para levar essa suspeita diagnóstica de esclerose? Eu não digo nem tanto só pelo neurologista, né, que tem mais vivência, neuroimune então muito mais, mas até para um médico de outra especialidade, um generalista, que o paciente vai ter aquelas determinadas queixas que vão chamar a atenção e que ele pode pensar na doença esclerose múltipla. É interessante essa pergunta, porque são queixas bem específicas que se a gente for ver. Então, assim, uma tontura inexplicada, que diferente da labirintite, por exemplo, de uma VPPB, um desequilíbrio, uma ataxia de marcha pode acontecer, alterações da movimentação ocular extrínseca, uma diplopia, por exemplo, chama muita atenção, paresia ou paralisia facial, periférica ou central, mas também chama muita atenção, e neuralgias do trigêmeos. E o principal, neurite óptica, né? Acho que neurite óptica acontece em 50% dos pacientes, tem que chamar a atenção. A gente vê que muitas vezes é o primeiro sintoma, uma perturbação visual, muitas vezes não dá dor na movimentação ocular, ou seja, uma neurite atípica. Procura, muitas vezes, o profissional ali, e a acuidade visual a gente vai falar sobre isso, na esclerose, ela não tem um acometimento tão grande.
Então, assim, é um embaçamentozinho visual, que às vezes melhora. Se o oftalmo não estiver muito atento também, porque geralmente não dá edema de papila, aí a gente precisa realmente dar atenção para esses principais sintomas. Além de dormência numa faixa do corpo, bem especificada. É diferente daquelas parestesias em mãos, né? Mas assim, uma dormência em um dos braços, em uma das pernas, em faixa. Né? A gente tem aquele sinal muito famoso que é o abraço, né? O sinal do abraço, que você sente uma faixa de parestesia ou até dor ao respirar. Tem o sinal de Lermite, que é um choque quando o paciente faz a flexão do pescoço também. Então, esses são sinais que precisam estar na cabeça de todo clínico para pensar em esclerose. Perfeito. Só lembrando também que a esclerose múltipla é uma doença que hoje ela acomete 2,8 milhões de pessoas pelo mundo. Então, é uma das Bastante. doenças neurológicas mais prevalentes. No Brasil tem uma incidência menor, muito menor do que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma incidência próxima, depende do estado, entre 100 a 200 pacientes por 100 mil habitantes. No Brasil a gente tem uma prevalência, na verdade, falei errado, incidência, mas uma prevalência de 15, por volta de 15 pacientes. Tem um estudo na cidade de Londrina, que é 15 pacientes por 100 mil habitantes. Em Joinville parece que mantém-se em 20, mais ao sul é um pouco mais, chega até 30, até 40. Tá? Bastante no sul mesmo, né? E lembrando que é uma das maiores causas de incapacidade não traumáticas em pacientes jovens. Assim, fora traumas, danos, é uma das maiores causas de incapacidade. Perfeito. E aí, aproveitando o gancho dessa última pergunta de quando suspeitar da esclerose, quais seriam, agora vai ser mais específico mesmo, né, para o neurologista e até para o neuroimuno, quais seriam os critérios diagnósticos que você aplica para fechar o diagnóstico de esclerose múltipla? Certo. Em relação aos critérios diagnósticos, é o seguinte, hoje a gente tem como bem estabelecido os critérios de McDonald, de 2017, né, revisados, né, são critérios que eram mais antigos. Em 2017 ele passou por uma revisão, tá? E são critérios bem complexos, na verdade. Se a gente for esmiuçar ele agora, não sei como, mas assim, algo importante que a gente precisa saber. A gente precisa ter duas coisas: disseminação no tempo e disseminação no espaço, clínicas ou radiológicas, né? Por quê? E assim, antes de tudo, a gente precisa ter muito bem delimitado que essa lesão, ela seja, que ela tenha o correlato clínico. Então, assim, muitas vezes, vamos supor, tem estudos aí que falam que a maior chance de erro no diagnóstico da esclerose múltipla são em pacientes que acabam ficando muito no limite ali para você dar o diagnóstico. Às vezes tem uma enxaqueca, e aí tem lesão periventricular, e tem uma lesãozinha ali justa cortical, mas que a enxaqueca pode dar também. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses critérios. Mas, basicamente, a gente encontra, assim, nos critérios de McDonald's, para que ele serve? Ele serve para que a gente não deixe de aplicar esses critérios de disseminação no tempo e no espaço. Então, como a gente vai fazer essa diferenciação? A gente tem que ter disseminação no tempo e no espaço radiológicas. Então, o que é isso? São pelo menos assim, um surto clínico e duas lesões em localizações preferencialmente que a esclerose gosta de acometer. São quatro grandes... Para a gente falar dos critérios, acho que a gente vai ter que falar um pouco mais, voltar um pouquinho, senão fica muito confuso os critérios. Uhum. A esclerose ela tem 4 lesões, quatro regiões, grandes regiões de acometimento.
que é periventriculares, justacorticais, infratentoriais e medulares. E parece que agora vai vir em 2025 a quinta grande região, que seria os nervos ópticos, tá? Parece que está passando a revisão e vai entrar em 2025. Mas, enfim, então a gente precisa ter pelo menos o acometimento em duas dessas regiões, tá? Porque aí a gente preenche critérios de disseminação no espaço. Então, assim, primeiro critério lá, por exemplo, do McDonald's. 2 surtos. Esses surtos, eles precisam ser bem documentados, assim. Precisam ser uma oftalmoplegia internuclear com um acometimento ali em tronco. Precisa ter uma hemiparesia à direita com uma lesão cervical compatível. Então, assim, precisa ter, a gente precisa pensar, ter esse cuidado. Então, os critérios de McDonald's vêm para isso. Por exemplo, primeiro critério, assim, o primeiro que a gente utiliza, 2 surtos, ou seja, o paciente teve uma disseminação no tempo, clínica. Então, a gente comprova-se que nesse paciente ele teve 2 surtos, disseminação no tempo, ele precisa de pelo menos 2 lesões em locais diferentes. E aí a gente comprova-se também a disseminação no espaço, radiológicas. Então, pronto, ele fechou o critério, tá, para esclerose. Ou 2 surtos e uma lesão. Então, a gente, se essa lesão for muito bem documentada e se essa lesão tiver uma captação de contraste, a gente consegue fechar também. Mas eu gosto de ter muito cuidado com uma lesão só. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com uma lesão. É que a maioria dos casos, muitos casos, quando eles chegam até nós, eles têm já uma doença, geralmente a esclerose tem um pródromo. Então ela começa por volta de 10 anos atrás, assim, do primeiro surto. Então, quando o paciente se apresenta ali com o primeiro surto, muitas vezes você já vai ver, tem lesão justacortical, periventricular, essa lesão é perpendicular ao corpo caloso, uma capta, outra não capta, tem um surto, pronto, fechou. Tá? Esse tem que tomar pródromo seria algum sintoma já relacionado com a doença, parecido já? Pode ser. Às vezes não um surto em si. O que tem, assim, diversos estudos, por exemplo, em pacientes que, em pessoas com esclerose múltipla que são estudadas, já tem o diagnóstico, se a gente buscar na linha do tempo dela, ela tem uma maior utilização, a gente não sabe muito bem ao certo, mas assim, 3 vezes mais dos serviços públicos, por exemplo, de pronto-socorro, tem uma depressão, cefaleia, problemas de memória, ela utiliza-se mais do pronto-socorro, mesmo não apresentando nenhum surto. Então, assim, e quando você vê, são lesões que já tem às vezes uma cavitaçãozinha, já tem um black hole, que já indica uma lesão mais antiga, já. Então você vê que é uma doença que já está ali já faz uns 10 anos, pelo menos. Claro que tem casos que a gente olha, são todas lesões novas, mas muitos casos já tem uns 10 anos atrás, por exemplo, de lesão aí, de doença. Ah, interessante. Eu acho também que a gente poderia falar também dos fenótipos, né? Já que você falou Isso. Acho válido, sim. Dos fenótipos clínicos, assim, da esclerose, o clássico é o recorrente remitente. É uma paciente que tem um surto, melhora completamente ou às vezes incompletamente. Depois tem outro surto, melhora um pouquinho. E aí ele vai tendo esses surtos e vai tendo acúmulo de incapacidade, muitas vezes. E aí ele não se recupera totalmente. E aí, então, esse é o fenótipo recorrente remitente. E aí a gente tem outro fenótipo, que é a secundariamente progressiva, que é a que a gente não
deve deixar chegar assim, ou atrasar ao máximo o acontecimento desse fenótipo aí, que é o paciente que tem surto, remissão, surto, remissão, surto, remissão, uma hora ele para de surtar. Ele, ou às vezes pelo medicamento, mas assim, e aí o que acontece? Esse acúmulo de lesões ao longo do tempo, a gente tem um mecanismo, principalmente dos surtos, ele é muito mediado por células T, tá? Aquele ataque de surto mesmo. Então tem aqueles clones, células T, quebra da membrana hematoencefálica, desmelinização e a placa de desmelinização. Com o tempo, essa placa ela começa a ser mediado por outros linfócitos, principalmente aí os linfócitos B. Então começa a ter uma lesão que se autoinflama. Então você imagina um cérebro que está ao longo do tempo acumulando lesões e aí você controla a doença, beleza, com medicamento, tal, parou de ter surto. Mas esse acúmulo de lesões, ao longo do tempo, elas se autoinflamam. E aí começa a levar a uma progressão de incapacidade. Ou seja, o paciente, às vezes, que teve 3 surtos, parou de ter surto e tem uma paresia fraca do membro inferior direito. Depois de 4, 10 anos ali estável da doença, ele começa a perder devagar, muito lentamente ali, força na perna. Isso aí demonstra um curso progressivo da doença. É o que a gente não quer que aconteça, né, com nossos pacientes, né? Por isso o diagnóstico rápido, preciso e o tratamento adequado é muito importante. Então tem a secundariamente progressiva e tem a primariamente progressiva. É uma doença que não dá surtos e o paciente vai acumulando incapacidade ao longo do tempo. Tem o CIS e tem o RIS, né? O CIS é a síndrome clinicamente isolada, ou seja, o paciente que tem um surto, mas não preenche critérios. E o RIS é o paciente que tem lesões de aspecto desmelinizantes, mas que não tem a clínica. Então, também não preenche critérios. E a gente sabe que nesses dois pacientes, no CIS e o RIS, tem algumas coisas que chamam a atenção para ele desenvolver esclerose ou não, para ele disseminar e fechar os critérios principais que a gente precisa saber. Idade menor do que 37 anos, bandas oligoclonais positivas no líquor e lesões medulares. Tem outros, mais do que 9 lesões. E assim, tem paciente que tem às vezes 15 lesões, mas não tem nenhum surto. Eu tenho um paciente assim, por exemplo. Faz 5 anos, 6 anos. Complicado. Mas não dissemina, não tem nenhum surto, e aí. E quando suspeitar, né? Aí fica difícil. É complicado. E acho que falando sobre os fenótipos, né? Acho que é importante a gente saber essa questão. Os critérios, assim, acho que do McDonald's são, como eu disse, eu acho que é interessante um dia a gente pegar, às vezes fazer uma explicação baseada em casos, fica muito mais palatável. Um pouco mais simples de entender. Porque citar aqui, ó, 2 surtos, 2 lesões, tal. Eu acho mais importante a gente saber que tem que ter disseminação no tempo, no espaço, clínico e radiológico. Lesões objetivas. E outra coisa, na ausência de outra patologia. Então, você não pode estar pensando em neuromielite óptica, não pode estar pensando em MOG, não pode estar pensando em neuroreumato, nem uma outra doença que pode causar placas de desmelinização também, né? E aí, bem lembrado. Afastar outras possibilidades antes, né? Com certeza. Às vezes, se algum paciente, né, que tem esclerose múltipla, talvez esteja assistindo a live agora ou futuramente, a gente tem que diferenciar também, o paciente tem que saber disso também,
quando ele já tem o diagnóstico, né? Quando ele pensar que pode ser um novo surto acontecendo e procurar o médico, pronto-socorro, o neurologista dele, ou quando ele falar, não, isso aqui é porque eu tô com um resfriado, com uma infecção urinária. Fala um pouquinho para a gente de como diferenciar o surto depois também do diagnóstico. Certo, ótima pergunta. Assim, eu acabo explicando isso para todos os meus pacientes, é muito importante eles saberem, né? Quando você já tem um surto, vamos supor, abriu com uma fraqueza no braço esquerdo, melhorou quase 100%, tá? Eventualmente, a gente sabe hoje que o calor é muito... pessoas com esclerose múltipla, o calor impacta demais. Impacta em fadiga, impacta em fraqueza e até em piora dos déficits. Mas qual que é a classificação de surtos? Um novo déficit é um lugar que não tinha antes, com duração de mais do que 24 horas, ou uma piora em um local que já tinha um acometimento prévio e com uma duração de maior do que 24 horas. Porque a gente sabe que tem muito essa flutuação. Até por nervosismo, pode acontecer. Então, assim, está numa época estressante da vida, a gente sabe que é corrido aí, a gente tem que lembrar, assim, pessoas que vivem com esclerose múltipla, na maioria dos casos são jovens, economicamente ativas, trabalham, estudam, têm família, 3 filhos e aquela loucura, né? E então, assim, esse estresse do dia a dia e excesso de carga, tudo gera ansiedade, rotina complicada, diminuição de sono, às vezes dificuldade para exercício físico, enfim. Então, assim, pode acontecer e a gente precisa estar muito atento em relação a passadas 24 horas, basicamente. Então, um bom parâmetro é esse. Perfeito. Aproveitando o gancho já então da pergunta do Filipão, e o tratamento nessa fase aguda aí do surto, como que é? Certo. O tratamento que é preconizado aí no mundo inteiro é altas doses de corticosteroides, tá? Então, assim, na verdade, diversas formas de utilizar o corticoide. Mas o que a gente precisa fazer é imunossuprimir aquele paciente rapidamente, tá? A gente vai ver ali, assim, tem hoje uma N variedade de drogas aí, de medicamentos com vários mecanismos de ações diferentes, mas o corticoide, ele causa uma imunossupressão ali na base, realmente, da imunidade. Ele vai nas células mais progenitoras ali, ele dá um down nessa ativação imune. Então, de protocolo, a gente utiliza corticoide, metilprednisolona, a dose de 1 grama, né? Na apresentação dele é em 250 ou 500. Então, assim, 2 ampolas de 500, 1 grama, em 500 ml de soro, para correr em 2 a 4 horas, depender aí da tolerabilidade do paciente. Tá? Então, aí a gente vai definir, a depender da gravidade do surto, nós vamos utilizar um regime de 3 dias, 5 dias. Vocês já viram aí várias vezes eu fazer, estender para 7, às vezes para 10 dias de corticoide. Então, assim, para tentar realmente imunossuprimir e tirar as células agressoras do local que ela está, daquela criada na fogueira, né? A gente chama. Lembrar também que é possível, aqui a gente não tem disponível, mas assim, alguns serviços têm a plasmaférese. Então, para mielites graves, com baixa recuperação, neurites ópticas graves também com pouca recuperação, ataxias incapacitantes também, a gente pode estar utilizando, né? Mas pode utilizar. Não é tão utilizado na esclerose, até porque alguns red flags em relação às outras imunomediadas estão justamente aí. Uma mielite que é muito grave,
que acomete mais do que 3 espaços vertebrais, já não me parece muito esclerose. E aí você vai ter que entrar com plasmaférese também. Ou uma neurite óptica extensa, grave. Então, a gente pode utilizar realmente aí a plasmaférese, mas basicamente é o corticoide mesmo. Surtos sensitivos, a gente pode utilizar regime ambulatorial, corticoide via oral. Não utilizo muito, mas está descrito também. E seria uma prednisona mesmo? Prednisona pode ser utilizado mesmo. Dexametasona. Então, a dexametasona é muito comprimido, na verdade, né? Mas geralmente é a prednisona que utiliza. Assim, alguns Que serviços dose utilizam. seria? Oi? Que dose seria de prednisona? 1 miligrama por quilo, né? Mas assim, lembrando, surto, assim, sensitivo. Entendi. Acometimento motor, se tiver baixa acuidade visual e corticoide. Não tem desculpa, não. Então, assim, era utilizado mais. Não utilizaria, não utilizo. Está descrito. E o tratamento de manutenção, que é o mais difícil? Como E começar esse manejo da esclerose? o começo é pelo diagnóstico correto, né? Para começar. Mas, Mais assim, importante. é o mais importante, porque são medicamentos que são, assim, a maioria das vezes eles respondem à esclerose múltipla e não às outras desmineralizantes. Com algumas exceções, a gente pode falar depois, mas basicamente tem que ter o acerto no diagnóstico para a gente conseguir fazer um bom controle do paciente. De medicamentos, depende. A gente tem 2 tipos de tratamentos que são preconizados. O de escalonamento, então, tratamento que você vai iniciar uma droga de primeira linha para o paciente, passado vai acompanhar a cada 6 meses com ressonância, ou se tiver estável sem surto 1 ano, e se tiver aparecimento de novas lesões ou surto, você vai escalonar para uma de segunda linha. E novamente, se tiver novos surtos, para uma terceira linha. Sinceramente, é um tratamento que está em desuso no mundo, mas que atualmente é o preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, no Ministério você tem que seguir a risca primeira, segunda, terceira linha, tá? A gente sabe que realmente a gente precisa ter muito, muito cuidado com isso, porque é justamente nesse escalonamento que a gente vê as coisas tristes acontecerem, né? Assim, eu acho que o principal disso é você identificar precocemente o paciente com critérios de alta atividade. Então, assim, o paciente teve um surto, aí você vê, tem 10 lesões, 3 captando, é um paciente de alta atividade. Às vezes o surto dele é besta, às vezes é uma parestesiazinha, uma coisinha que vai melhorar com certeza. Você pulsou, às vezes ele mesmo fala tal. Mas assim, você vê que tem muita lesão. Então, assim, esse paciente precisa ser já elegível e hoje o PCDT, ele autoriza, ele tem critério para você eleger alta atividade e iniciar medicamento de terceira linha, que seria o natalizumab, por exemplo. Tá? Então, identificar esse paciente precocemente. A gente tem aí como tratamentos aí de primeira linha. Primeiro, beta-interferona, o glatiramab, são os injetáveis, né? A teriflunomida, que é um via oral de primeira linha, o fumarato de dimetila e a azatioprina, que é um oral também, esses de primeira linha. Segunda linha, o fingolimod. E terceira linha, o natalizumab. Tá? Isso para o tratamento escalonado, né? Agora, pro tratamento alta atividade, é direto no natalizumab. E aí, na falha do natalizumab, pode ser
aí pode não, tem que ser prescrito um medicamento de indução, que a gente chama, que é o alentuzumab, tá? Que está no PCDT também. Então, basicamente, esses são os medicamentos. Cada um tem um mecanismo de ação bem diferentes aí, mas eles cumprem, tem seu espaço ali para alguns pacientes, mas assim, hoje, na minha opinião, paciente jovem, com lesão, assim, 2 surtos em 6 meses, ou um surto e não recuperou totalmente, não teve o diagnóstico, fez um novo surto, merece um medicamento de alta atividade, tá? Tem já muitos estudos que comparam o tratamento escalonado para o tratamento com drogas de alta eficácia, já no paciente naive mesmo, e a gente percebe que no follow-up desses pacientes, eles evoluem em 10 anos até 40% menos para uma esclerose múltipla secundariamente progressiva. Então, Nossa, assim, muda muito o prognóstico. Então, muda muito, né? atento. Tem que tentar estar atento também. Quanto mais alta eficácia, maiores os efeitos colaterais também. Então, tem que estar apto a poder manejar todos os efeitos colaterais aí de uma maneira a você fornecer um tratamento de alta eficácia para o paciente, mas não colocando o paciente em risco também. Perfeito. Vamos abrir para umas perguntas e respostas, né, do pessoal. Me mandaram uma aqui em outra rede. Que tipo de parestesia, né, de formigamento que leva a pensar em esclerose? Acho que você comentou, né, do trajeto, do formigamento e tal. Aí perguntaram esse tipo. É a parestesia que pega um dermátomo. Então, assim, geralmente hipoestesia mesmo, não só parestesia. Parestesia a gente chama, na verdade, um déficit subjetivo, né? A hipoestesia é um objetivo negativo, né? Então, ele tende a sente menos ali, você consegue objetivamente testar. Então, esses aí não tem discussão, né? Assim, na verdade, eu acho que a parestesiazinha aí, eu acho que unilateral ali precisa ser investigado melhor aí. Eu sou a favor. Acho que hoje a ressonância vem para isso. Antigamente era muito difícil, era muito caro, assim, poucos. Não tem a questão da radiação como na tomografia. Então, assim, se tiver disponível, felizmente aí tem que estar utilizando. É interessante isso, né, que às vezes a gente como médico subestima muito, né, esse tipo de queixa, principalmente no pronto-socorro, né? Às vezes você está naquele plantão, cansado, tocando ficha, o paciente chega com uma queixa de parestesia e tal, ele não sabe discriminar bem que é uma hipoestesia, e se você não parar, não examinar, não dar atenção, você pode acabar comendo bola, né? Exatamente. Assim, é uma coisa que eu sempre falo, cara. Você tem que acreditar, assim, você precisa levar a sério a queixa do paciente, sabe? Não tem, não tem discussão. O paciente, se ele está ali, não cabe a você fazer juízo de valor ali. Se é uma parestesia, está nervoso, tal. Pode ser, tá? Tem assim, a gente vê isso muito no pronto-socorro. Trabalhei em pronto-socorro, fazendo de bater no queixo, com dormência nas duas mãos, falar, dói formiga meu nariz, e minhas orelhas, e meu dedinho do pé. Assim, é diferente. Agora você tá um exemplo, por exemplo, de um paciente. Mas assim, déficit neurológico em paciente jovem, qualquer déficit. É uma incoordenação. Olha que interessante esse caso. Eu trabalhava em pronto-socorro, não tinha feito neurologia, estava prestando ainda. Aí eu atendi um paciente, eu lembro, tinha 29 anos, eu não me lembro, mas assim, 29, 28 anos. E ele era sushi man, e aí ele falou, faz uns 5 dias que eu tô errando para cortar, tô
tá estranho, não consigo cortar o sushi e tal. E a gente, aquele exame neurológico, né, de clínico geral do plantão, né? Mas aí eu vi que Uhum. tava estranho, tinha uma dismetria. Eu falei, nem coloquei como dismetria. Falei, mano, tá estranho, tem também coordenação. Aí falei, ó, você precisa avaliar isso aí melhor. Fiz o encaminhamento, eu lembro que eu fiz esse encaminhamento, depois eu não vi mais, mas assim, olha que interessante. Coloquei lá, em coordenação na mão esquerda. Acho que coloquei AVC. Isso é AVC em jovem. E foi para regulação. 5 anos depois, ele é de Franca, eu na sala de infusão lá do HC, ele estava lá fazendo a infusão do ituximab. Nossa. Depois eu fui conversar com ele foi encaminhado naquele momento com a suspeita. Ele não lembrava de mim, mas ele falou, porque me encaminharam achando que era um AVC. Ele deve ter julgado, né? Falou, deve ter aquela julgada, né? Mas aí fizeram o neurologista, a equipe de neurologia avaliou, viu que era uma esclerose múltipla, iniciou medicamento e tal. Na ocasião ele tinha falhado a Alnato, ele estava com rituximab, estava estável. Nossa. Exemplificou muito bem o que a gente pensa, né? Então, assim, isso encaixa, a gente precisa pensar mesmo. A gente recebeu uma pergunta aqui do Jean, o R3 do Evangélico, mas ele perguntou sobre a vitamina D e a influência, mas durante a live você já comentou sobre isso, né? Qual que era a pergunta? Desculpa. Ele perguntou, a vitamina D possui alguma influência na esclerose múltipla? Só que foi respondido, né, anteriormente. Sim, tem total influência, mas acho que é importante colocar uma coisa importante aqui sobre a vitamina D. Ela tem estudos que a vitamina D baixa, ela aumenta a incidência, a taxa anualizada de surtos. Porém, ela acima de 100, acho que é miligramas por decilitro, não me lembro, mas assim, ela acima de 100, ela não protege a mais contra surtos e começa a ter efeitos deletérios. Então, a gente utiliza geralmente deixar em 60, 70. Legal. Interessante. Tem uma pergunta aqui nos comentários. Dr. Lucas, sobre o novo medicamento que está sendo testado que promete frear as sequelas da esclerose múltipla. O que você acha? Olha, assim, atualmente tem diversos estudos em relação... O pessoal tá atuando muito na questão de remilinização. Tá? Então, tem principalmente com anticorpos monoclonais, né? Então, tem o acho que se não me engano é o opsonizumab, tá? Que está em estudos, tá? Assim, ainda tem estudos promissores. São, assim, in vitro, eles demonstraram uma taxa de remilinização, com diminuição ali de velocidade de condução, motor, em lugares que já tinham algum déficit. Agora está em estudos de segurança, fase 2, fase 3. Promissor? Não sei dizer, ainda está muito no início, tá? Aparentemente sim, mas a ponto de retornar sequelas, voltar sequelas assim perdidas, não sei se é o caso, tá? O mais importante, assim, é diagnóstico precoce, tratamento correto e reabilitação, porque o que volta muito às sequelas é a reabilitação física. Reabilitação física, uma nutrição adequada, consumo adequado aí de proteínas, aminoácidos essenciais, fibras, etc. E reabilitação física, tá? Mas tem muita coisa saindo. Alguns estudos saíram há 2 meses atrás com a clemastina, que é um medicamento que estava sendo
bem promissor. A metformina estava sendo estudada, mas foi negativa. A clemactina foi, assim, dúbio, ainda não tem vários outros estudos saindo, e tem o oportuzumab aí, que parece que vem aí para ajudar. E agora também está saindo alguns estudos com os inibidores do BTK também, que é uma nova classe de medicamentos que vem para diminuir progressão secundária e primária. Essa daí vem aí com, eu acho que é hoje atualmente o que a gente tem é de medicamentos de alta eficácia para recorrente remitente. Secundariamente progressiva e primariamente progressiva, a gente tem uma grande dificuldade. Mas a gente tem medicamentos atualmente que são bons também, mas ainda falta medicamentos mais efetivos ainda para esses dois fenótipos aí. Tem mais uma pergunta aqui do Marcelo. Hoje, o que tem de mais avançado para a esclerose no Brasil? Boa pergunta. Assim, depende, viu, Marcelo? O que acontece? O que assim, na minha opinião, que todo paciente deveria receber, assim, no diagnóstico, seria um tratamento de indução. Então, assim, um fenótipo mais brando, moderado, a cladribina, fenótipo mais agressivo, o alentuzumab ou até o transplante de medula óssea, tá? Tratamento de indução para... Só que o que acontece? Quanto maior a efetividade do medicamento, maior... Fora que a cladribina é um medicamento bem seguro, mas assim, o alentuzumab, a efetividade ele é muito boa, tratamento de indução muito bom, mas com efeitos colaterais importantes também, tá? Então, assim, tem que ter uma boa indicação. Mas se bem indicado, assim, mas falar bem a verdade, que eu acho que tem de mais atual aí, eu gosto, são os inibidores de CD20. Então, o ofatumumab, o ocrelizumab, e com natalizumab, cladribina e alentuzumab, você consegue tratar. Se tivesse disponível todos esses, se tivesse todos no SUS, eu acho que estaria de bom tamanho. É uma luta que a gente precisava ter para ter os anti-CD20 no SUS, né? Então, acho que... Mas o que tem mais avançado hoje no Brasil, que chegou ao o último medicamento, é o ofatumumab, né? Que é um anti-CD20 subcutâneo. Na minha opinião, com uma boa efetividade e um perfil de segurança excelente também. O Lucas, aproveitando o gancho quase no final da live, eu queria que você deixasse, você com toda a sua experiência, né, por ter feito neuroimunologia, por ter costume de lidar com esse perfil de paciente, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo, para o paciente que tem esclerose, sobre prognóstico, sobre a vida, sobre o que ele pode esperar dessa doença em si. Cada vez mais a gente tem terapias assim com maior segurança e maior efetividade disponíveis no mercado. Então, assim, o que eu acho é que precisa ser bem manejado esse paciente. E, assim, se você recebeu o diagnóstico, está sendo adequadamente tratado, com medicamento adequado para a esclerose e para a gravidade, para a atividade da sua esclerose, inicialmente tratado, assim, as chances de bom prognóstico são muito grandes, tá? Então, assim, um paciente que tem poucas sequelas e um tratamento eficaz, praticamente, vida praticamente normal, tá? Algumas limitações, tudo. Já para o paciente que às vezes teve uma doença mais agressiva, de uma época talvez que não tinha tantos medicamentos disponíveis no mercado, tinha uma dificuldade muito grande com medicamento. Por exemplo, há 10 anos atrás você tinha
4 medicamentos disponíveis. Assim, era bizarro. Como é que você tratava? Hoje está muito mais tranquilo. Assim, não tranquilo tratar, mas assim, você tem uma disponibilidade muito maior de medicamentos para você estar utilizando. Mas assim, o que eu queria deixar de recado é que precisa, o principal, a gente precisa pensar na esclerose uma doença sistêmica, não só neurológica. Então, assim, é uma doença que tem fatores de inflamação muito grandes. Então, assim, paciente com esclerose múltipla, que é tabagista, precisa mudar, mudança de hábitos. Atividade física, ela faz parte do tratamento, assim, de uma forma importantíssima. E tem tipos de atividade física, adaptações para atividade física, para pacientes com sequelas mais graves. A atividade física está liberada, inclusive, para sequelas mais graves. Tem aquelas cadeiras elípticas, sentado, que você consegue fazer hoje em dia. É que não, a gente não tem essa disponibilidade, infelizmente, mas assim, com estimulação muscular, então coloca estimuladores ali e ele vai pedalando. Tem a robótica hoje. Então, assim, as terapias de reabilitação, elas vêm com uma força muito grande. E tem sido estudada terapia de remilinização, ou seja, para voltar aquela mielina, para melhorar aquela questão da mielina. Então, assim, o que a gente tem que fazer é desmelinizar o mínimo possível para chegar a esses medicamentos e ter uma qualidade de vida importante. Tem uma pergunta da Cátia que eu acho que é importante a gente frisar aqui, eu acho que antes até que caia, a gente tem 3 minutos e vai cair. No STF está acontecendo agora uma votação que desobriga o Estado, no momento só o Estado, mas futuramente pode ser que as operadoras de saúde possam ser beneficiadas dessa lei. Mas assim, que desobriga o Estado a fornecer o medicamento prescrito pelo médico. É uma lei muito grave, porque a partir desse momento, hoje, por exemplo, você consegue judicializar um medicamento com a indicação em bula, por exemplo, para neuromielite óptica, ou não tem no SUS, vamos supor, a cladribina, não tinha, agora vai ter, mas assim, você conseguia judicializar uma falha ao natalizumab, um inibidor de células B, então você, na falha do nata, tudo conseguia ter. Às vezes é um paciente que já tem muitos fatores de risco e assim, o alentuzumab pode ser um medicamento que pode agravar esses fatores. Então, como é que você vai entrar com esse medicamento? Você tem disponível, mas assim, depende do paciente. Então, assim, essa lei no STF, ela desobriga o que não tiver no rol, ou seja, assim, o Estado a pagar, a fornecer esse medicamento. Isso é muito grave por conta que no rol não tem todos os medicamentos, nem perto dos medicamentos que deveriam ter, e aí a gente fica muito comprometido no tratamento. Com certeza. Bom, aproveitando esse ganchinho no final aí, vamos fazer os agradecimentos, então. Aqui a gente quer agradecer muito você, Lucas, pela disponibilidade, pelo tempo dedicado e pela aula que você deu aqui para gente, para quem estava assistindo. Excelente live, deu para aprender muito sobre esclerose e Obrigado. a gente quer agradecer aí. Para quem não sabe, ele é chefe de serviço da Santa Casa e do Evangélico. Então a gente convive diariamente com ele e a gente já sabia muito bem da capacidade dele, do conhecimento. Obrigado aí. Obrigado a todo mundo presente aí, pacientes, Alpen, Associação aí de Portadores de Esclerose de Londrina. Acho importante todo mundo que der, segue aí. Depois ela vai colocar a Kátia ali nas mensagens, todo mundo seguindo. E eu acho que deve ter alguma abaixo-assinado por conta dessa questão do STF. Vamos também ali nos posicionar. Obrigado, Lucas, mais uma vez. Com certeza, mais para frente, a gente marca um outro encontro para ou falar de esclerose ou de alguma outra
doença aí. Obrigado também aos meus queridos pacientes que estavam presentes aí. Então aí, obrigado mesmo. Legal. Juliana. Bacana. Obrigado, pessoal. Agora a gente quer agradecer aí a vocês que assistiram, ficaram com a gente durante todo esse período. Acompanhe mais o Papo de Neuro, que a gente vai trazer sempre live com esse tipo de conteúdo e com essa qualidade. Beleza? Ótimo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo. Boa noite. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.